Ivan, a história verídica de um soldado russo que se recusou a negar sua fé cristã. Prefácio. Com admiração e gratidão a meus irmãos soviéticos que nunca leram este livro, mas que se arriscaram grandemente para divulgar a história de Ivan na Rússia e no Ocidente. E ao jovem soldado russo que pôs em risco sua vida para se encontrar comigo num dia chuvoso, numa rua de Moscou, e recebeu um pequeno Novo Testamento com a inscrição: "Este é o mais precioso presente que poderias me dar." Quando nos calamos diante do mal, quando sepultamos no fundo do nosso ser, de modo que nunca assome à superfície, estamos a cultivá-lo de tal forma que frutificará milhares de vezes no futuro. Alexandre Solzhenitsyn, o arquipélago Gulagen. Ivan Mozeevsky. A época da sua convocação militar foi novembro de 1970. Palavra introdutória. O dia 16 de julho de 1972, faleceu na Crimeia um jovem soldado russo. Era membro de uma igreja evangélica e sofreu morte brutal. Este livro relata os detalhes de como e por que isso se deu. O Centro de Estudos Religiosos e Comunismo possui evidências documentárias que confirmam os fatos relatados nesta obra. A morte de Ivan não foi um fato corriqueiro e atraiu a atenção de milhares, talvez milhões, de pessoas do mundo inteiro para a União Soviética e sua forma de conduta no tange à religião. O assassinato desse jovem batista não foi uma ocorrência qualquer. A convenção da qual sua igreja faz parte compara-o ao de Nikolai Klumara, ocorrido em 1964, numa prisão da Sibéria. Hoje, os jovens batistas soviéticos escrevem poemas acerca desses dois mártires e os apresentam durante suas reuniões para conforto e encorajamento de todos, pois a morte de Ivan Mozeevsky, além de ter sido diferente, trouxe à bala uma situação que exige a atenção dos cristãos em geral, ou melhor, de todos os homens de boa vontade de qualquer parte do mundo. A verdade é que a hostilidade soviética contra a religião não mudou nada desde os dias dos bolcheviques. Os bolchevistas. As táticas empregadas atualmente variam da perseguição violenta à propaganda sutil. Contudo, em nenhum momento as autoridades desistiram de seu propósito de desarraigar de seu solo
todas as atividades religiosas que ainda sobrevivem. Esta linha normativa, militarmente e militantemente ateísta, tem afetado todas as igrejas da União. Nos primeiros anos de Revolução, isto é, em 1917, e nos anos que se seguiram, foi a Igreja Ortodoxa, a seita oficial, que sofreu o impacto da agressão materialista, enquanto os batistas e crentes de outras denominações gozavam de relativa liberdade, e da qual se aproveitaram amplamente. Mas não demorou muito, e Stalin começou a segurar as rédeas do poder cada vez com maior firmeza. E, afinal, todas as igrejas passaram a sentir o sopro frio dos ventos contrários. Durante a época de terror da década de 30, milhares de cristãos e outras pessoas sofreram ou foram mortos em consequência dos expurgos de Stalin. A Segunda Grande Guerra, porém, veio operar uma mudança brusca nessa situação. O país passou a sofrer perdas cada vez mais pesadas e o governo sentiu-se carecente de apoio popular. Apelava-se ao patriotismo russo e as igrejas se tornaram meios de contato direto com o povo para encorajamento da causa pátria. Em entrevistas particulares, havia entre Stalin e os líderes religiosos algumas concessões foram feitas de ambas as partes, e disto resultou um relaxamento da tensão, que, por sua vez, ocasionou um avivamento espiritual que provavelmente surpreendeu as autoridades. Contudo, esta nova atitude não durou muito. Passado a crise mais urgente, ressurgiram os antigos métodos de repreensão da fé. Então veio a era de Khrushchevins. Apesar de sua imagem pública ser de liberalidade, na realidade ele desencadeou uma terrível campanha antirreligiosa que, iniciada em 1959, continuou até a sua queda do poder em 1964. É do conhecimento geral que metade das igrejas ortodoxas do país foram fechadas. Desta vez, também os batistas sofreram com essa nova onda de perseguições. Um dos aspectos desta nova fase foi o estabelecimento de algumas regulamentações que, embora apresentadas ao povo pela liderança batista, eram reconhecidas, resultando de pressões estatais. Esta infeliz situação provocou uma reação violenta por parte de alguns crentes batistas de todo o país. Um grupo representativo foi organizado com a finalidade de promover um congresso para se acercarem as coisas, mas isso não vingou. E, em 1965, a ficção de se
prenunciar entre as fileiras batistas se efetivou. Esse grupo reformador, que se separou em 1965, existe ainda hoje em condições dadas como tecnicamente ilegais. É chamado de Concílio das Igrejas Cristãs Evangélicas Batistas. E era a este movimento que pertencia Ivan Museivski. Seus líderes são por uma lealdade ilimitada a Cristo, por uma contínua renovação espiritual e pela intensificação do esforço evangelístico. Também clamavam por justiça para com os crentes de seu país, apelavam à Constituição Soviética e aos seus decretos de Lenin. Portanto, podem ser enquadrados dentro do contexto do movimento soviético pelos direitos humanos, para o qual, aliás, já contribuíram grandemente. Na verdade, pode-se dizer que eles abriram caminho para boa parte do que seguiu as atividades pró-direitos humanos da URSS, que ultimamente tem ocupado as manchetes mundiais. Os batistas foram os primeiros a, de modo altamente organizado, firmarem documentos não oficiais e listas e a imprimirem jornais relatando tudo sobre sua vida e problemas. Eles se constituíram no primeiro grupo denominacional e confeccionar listas com os nomes de membros seus que se encontravam aprisionados. Fitas estas que contêm informações incrivelmente detalhadas, incluindo o endereço de centenas de campos de trabalhos forçados. Esses dados têm sido de valor incalculável para aqueles que fazem pesquisas acerca da atual sociedade soviética. Os batistas são os únicos descendentes que operam uma grafia clandestina. Chamam-na de A Cristã e encontram-se em funcionamento desde 1971 ou até antes. Este é o cenário no qual se desenrola e deve ser recenseada a história da morte de Ivan Museivski. Foi um ato de brutalidade sem par, que revelou o temor e o ódio de um punhado de homens em posições de autoridade. Ao mesmo tempo, foi uma amostra da hostilidade ali existente e que pode irromper com igual violência em outro lugar, a qualquer momento. Espera-se que campanhas repreensivas, tais como as que foram levadas a efeito por Stalin e Khrushchev, não se repitam. Um fator que contribuirá decisivamente para isso será um interesse contínuo e uma ação positiva por parte de todos os que lerem este livro e se importarem com o destino dos crentes que hoje vivem na União Soviética. Michel Bardens,
diretor do Centro de Estudos de Religião e Comunismo, Inglaterra, 1974.